Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai começar o conceito de primitivas. Só que antes da gente começar esse conceito, eu preciso explicar uma coisinha muito interessante para vocês. Se você visitou o nosso módulo 0, que é o módulo de revisão em matemática básica, você viu que eu expliquei para vocês o que era potência e o que era raiz. E porque uma operação era o contrário, era o inverso da outra, né? E nesse caso, as primitivas, elas são as operações inversas das derivadas. Se você voltar naquele exemplo, eu explicava que se você tiver um número elevado a uma potência, a raiz desse número, ela nada mais é do que um número aqui, que vai me dar o resultado, que se eu fizesse essa potência, esse número ele estaria aqui, o resultado dele. Então, se eu tivesse aqui, ó, x elevado a n é igual a y, a raiz ela vai ser o quê? A raiz de y de n vai ser o meu x. Ou seja, uma operação complementa a outra. Uma operação é o oposto. Se eu faço para tirar a potência e acho um valor, como é que eu faria então para desse valor eu voltar para aquela minha potência base? Isso daqui é a mesma lógica que a gente vai aplicar na hora que a gente estiver calculando, por exemplo, as primitivas, quando eu estiver me referindo a elas. Mas como assim, Alberto? Eu não entendi. É o seguinte, você tem a operação de derivada. Se eu tivesse x elevado a n, a gente viu que a derivada disso vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Só que e se eu tivesse um valor x elevado a n menos 1? Como é que você faria para calcular esse x aqui original? Então, a partir desse questionamento, foi criado o conceito de primitivas, que elas são as operações inversas das derivadas. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse caso, porque é o seguinte, quando eu estou fazendo a derivada de uma função, eu estou pegando qualquer curva e a partir dela eu estou calculando a derivada ponto a ponto dela. A questão é o seguinte, existem funções que elas são a mesma. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, f de x, que é essa curva em vermelho. Eu tenho essa outra f de x aqui, que se você ver, a curva é a mesma. Lógico, meu desenho não ficou perfeito, tá, gente? Por favor. Mas a curva, assim, teoricamente, ela era para ser a mesma. Só que o que acontece? Você vê que ela está deslocada. Essa daqui está nessa altura, essa outra aqui, ela está nessa outra altura. E aí eu teria a mesma função f de x, só que numa outra altura, que é essa daqui. Aí eu te pergunto, a derivada de todas elas é igual? Ué, vamos ver, vamos fazer o desenho aqui para perceber. Se eu tomar esse mesmo ponto aqui de análise, ó, eu vou ver que praticamente todas as derivadas, elas se mantêm constantes para um determinado ponto. Então, se eu for abstrair, eu posso ver o quê? Que nesse ponto aqui de análise, para todas essas minhas funções, a derivada é a mesma. Então eu posso ter várias funções que, na verdade, no fundo, elas são a mesma expressão, tá? Elas são a mesma expressão, só que elas estão deslocadas de uma altura h no meu gráfico, no meu plano cartesiano. Então veja que há uma diferença aqui, eu vou chamar de h, de k, sei lá, que vai ser a diferença de altura entre elas. Então essa daqui poderia ser a f de x originária, essa daqui. Essa daqui poderia ser uma f de x mais 2, ou seja, deslocada 2 unidades para cima. E essa daqui poderia ser a f de x menos 3, por exemplo, deslocado 3 unidades para baixo. E aí eu te pergunto, as funções elas são diferentes? Não, em suma, elas são a mesma função f de x, uma curva qualquer. A questão é que elas estão em pontos diferentes. E aí, olha que interessante. Apesar de elas estarem em pontos em alturas diferentes, elas possuem a mesma derivada para todos os seus pontos. Nesse caso aqui eu peguei o exemplo com um ponto só, para a gente ver isso graficamente. E aí surge o grande BO da questão, né? Poxa, como é que eu vou fazer então uma operação que, de início, quando eu vou para frente, eu faço a primeira operação, que é a derivada, ela vai me dar um resultado, que vale para todas. Agora, quando eu faço a operação inversa, independente da função, que elas vão variar aqui, por causa de uma constante, eu tenho que obter aquele valor original que é o f de x. Só que numa hora eu vou ter f de x mais 2, outra hora eu vou ter f de x menos 3, outra hora eu vou ter outro valor, só que sempre no final eu quero chegar em quem? Em f de x. E agora, como é que eu faço para levar em consideração isso? Quando surgiu essa ideia de como que a gente pode fazer a operação inversa, contrária, né, da nossa derivada, eles pensaram o seguinte, a gente tem que fazer alguma simbologia, nesse caso foi adotada essa simbologia aqui da cobrinha, ou do S, a gente vai ver mais pra frente que isso daqui significa somatório. Só que é um somatório em que as parcelas são tão pequenas, são infinitesimais, que elas praticamente tendem a zero. A gente vai ver isso mais pra frente, quando a gente vai falando de integrais. No momento a gente está trabalhando com primitivas, tá bom? E aí acontece, adotou-se o mesmo símbolo, tá, para as duas operações, mas hoje a gente vai focar nas primitivas. Então eles definiram esse símbolo, e eles definiram o quê? Que tem que ter na expressão disso que eu estou analisando uma simbologia, uma informação que fala, ó, o que eu estou analisando e o que isso vai virar.
Então, eu tenho aqui a expressão da minha derivada, então eu vou ter o meu f' de x aqui. Então eu vou colocar aqui a expressão da minha derivada, independente do que seja ele que está escrito. Esse ponto aqui, a gente pode encarar ele como multiplicado, mas ele na verdade é uma simbologia. De início a gente vai entender como o quê? Como um ponto referindo ao que vai vir, que vai ser a minha variável de análise. Mais pra frente a gente vai entender isso daqui como uma multiplicação para efeito de cálculo, tá bom? Mas de início é uma simbologia para dizer que, ó, vai vir aqui a minha variável de análise agora. E quem que é minha variável de análise? É a minha variável que vai na minha função. Então nesse caso é o meu x. Só que eu não posso colocar aqui x, porque iria confundir, né? Eu ia fazer vezes x, estranho. Então o que eu faço? Eu coloco dx. Esse d, lembra-se da derivada, que você tinha a derivada da sua f de x em relação a x, lembra do diferencial, que é essa parte aqui embaixo, que é uma das notações? É justamente a mesma simbologia. Você está utilizando esse diferencial aqui para você representar isso. Por isso que é esse diferencial de x. Eu estou dizendo o quê? Eu estou fazendo, então, pela cobrinha, pela indicação aqui, eu estou fazendo a primitiva, ou seja, a operação inversa de quem? Dessa minha expressão aqui, essa minha expressão que eu estou colocando, que eu sei que é uma derivada, em relação ao meu diferencial de x, ou seja, aqui tecnicamente eu teria quem? Eu teria o meu df de x, que corresponderia a essa parte. Roberto, mas você está falando matematicamente errado. É para análise, entendeu? É para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente monta o quebra-cabeça. A fundo não é isso, os matemáticos vão me bater, mas não tem problema. Isso daí vale para a gente tentar entender. Deixa eu só limpar um pouquinho a tela aqui para vocês. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a sua variável de análise, porque a sua função, às vezes, ela pode, como a gente vai ver mais pra frente, ela pode depender de x, ela pode depender de y, pode depender de z, e assim vai. Então, nesse caso, a gente está deixando claro quem que a gente está querendo fazer a antiderivada, né, que a gente pode falar assim também, ou a primitiva, a partir da minha função analisada em x. E aí, isso daqui vai ser igual ao quê? A minha expressão original, que era antes de ser derivada, ou seja, o meu f de x, mais uma constante k. E quem que é essa constante? Lembra das alturas que eu falei para você no gráfico? A gente tinha um gráfico, aí tinha as curvas em diferentes alturas. Todas elas possuíam a mesma derivada, só que elas variavam por quê? Por uma constante k, que era justamente aquela constante que definia a altura, o deslocamento da minha função, uma em relação à outra. Por isso que no processo de primitivação, a gente precisa colocar sempre essa constante k. Muita gente acaba perdendo ponto em prova, essas coisas, de cálculo por causa disso, porque esquece da constante k. Quando a gente está trabalhando com a constante k, a gente está falando o quê? Da antiderivada, ou seja, da primitiva de uma função qualquer. Ou seja, aquela função que, caso eu derive, vai me gerar essa minha expressão que está aqui dentro da minha cobrinha. Entende? E perceba, isso eu estou trabalhando de uma forma genérica. Eu estou calculando uma função que vale para todas. Essa função, dada, quando eu derivo ela, vai me gerar esse f' aqui de x, essa minha expressão derivada. Já se eu estivesse falando em integral, aí é diferente, não posso ter o k, porque a integração ela é feita para um caso específico, entende? A diferença quando a gente tira a derivada de uma função num ponto x qualquer, isso daí vai me gerar uma expressão lá, blá blá blá, ou quando a gente viu em Taylor que eu tinha a derivada, só que aplicado a um ponto específico a. Nesse caso tem um valor numérico, então isso daqui vai me dar um número exato. Entende? Então, há diferença quando é o caso genérico e quando é o caso específico. Para primitivas, é muito similar a forma de analisar. Essa parte aqui é o caso genérico. É quando eu tenho uma derivada e eu quero achar a função inicial que gerou aquela derivada. Nesse outro caso aqui, que vai ser o numérico, aí a gente vai entrar com números na conta. Aí vai ser chamado de integral com as devidas modificações que eu vou explicar em outras aulas. Então, vamos fazer um exemplo agora para a gente treinar, né? Poxa, vamos supor que eu tenha a seguinte função, eu tenho a função x, tá? Então, y é igual a x, ou f de x é igual a x, tá? E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero achar a primitiva de x em relação a x, certo? Veja, eu tenho aqui a minha cobrinha indicando que é o... Eu falo cobrinha, tá? Um jeito mais simbólico, mas isso daqui seria um símbolo de soma, né? Um S mais estilizado. Você teria a operação de primitivação em relação à minha função x, em relação à minha variável x. A minha função ela é igual, y é igual a x, então ela quer dizer o quê? Que isso daqui é a derivada de alguma coisa. E aí essa derivada, que função que quando eu derivo gera esse x aqui? Vamos lembrar do polinômio. Poxa, se eu tenho aqui a derivada, vou colocar aqui para vocês aqui. Se eu tenho a derivada de x a n
em relação a x é igual a n vezes x na menos 1, poxa, ele está me dando aqui dentro quem? Esse daqui, o n vezes x elevado a menos 1. Se a gente olhar aqui, quem que é o n? É 1 multiplicando aqui, qual que é o expoente? É 1 aqui. Opa, perdão, eu coloquei errado aqui. É n menos 1, tá? E aí você vai ter 1 aqui. Então, se esse 1 aqui ele era o que estava aqui antes e caiu, e eu estou com n menos 1, quem que era a minha função inicial, então? Poxa, minha função inicial, ela era quanto? Era x ao quadrado sobre 2. Nossa, Roberto, mas como assim x ao quadrado sobre 2? Perceba, se eu pegar aqui e derivo essa função inicial, o que que eu vou ter? Eu vou ter esse meio aqui, né, que está multiplicando, eu posso entender como meio dividido por 2, né, tanto faz. E aí eu vou aplicar no meu polinômio aqui, a minha derivada, porque isso daqui é uma constante, então ele cai para fora. Então eu vou ter descendo aqui o 2, e aí eu vou ter o x na n, que é 2, menos 1, que vai dar 1. Ao final, cancela, cancela, e com isso eu vou ter igual a x, ou 1 vezes x a primeira, que foi o que a gente acabou de escrever aqui. Entendeu? Então, nossa, Roberto, é meio difícil raciocinar. Voltar assim para trás assim, é um pouco muito difícil, mas calma, a gente vai fazer mais um exercício para pegar o jeito. E, no final desse processo, o que você não pode esquecer, ah, ele é x ao quadrado sobre 2 só? Não. A integral de x dx, ela vai ser igual a x ao quadrado sobre 2, mais uma constante k, que é um número, tá bom? Roberto, se eu colocar aqui mais 2, tá certo? Não. Por que não tá certo? Porque você está dando um caso específico. Nesse caso, a gente está trabalhando com um caso genérico. Então, um k qualquer, tá bom? Vou fazer mais um exemplo. Vamos supor, então, que eu tenho a integral de dx. Aí você vai olhar para mim e falar assim, mano, você tá louco? Como assim? Você só tá me dando, cadê a variável, a expressão? Calma. O que que a gente tem aqui multiplicando dx, multiplicando entre aspas? A gente tem 1 aqui, ó. 1 vezes dx. Então, quem que é a minha função? A minha função é 1. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver aquela, se essa daqui é a derivada, qual que é aquela lá que eu derivo que me gera 1? Poxa, se eu pegar x e eu derivar ele, eu vou ter aqui, então, x na primeira, vai cair para cá, então isso daqui vai ser 1 vezes x na n menos 1. Quem que era n? Era 1. Menos 1 fica 0, fica x na 0. Só que x na 0 é a mesma coisa que 1. Então eu vou ter 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, quem que era a minha função originária? Era x. Então, o resultado disso daqui é x mais a constante k. Você está percebendo a sacada? Como é que funciona? Tem um padrão aí. E agora eu vou mostrar para vocês o padrão. Nesse caso agora, tá? Nessa parte, se eu escrever f de x, isso daqui não necessariamente é igual a f' de x, tá? Como a gente vem adotando dentro da primitiva, tá? É só uma função genérica qualquer, tá? É para fins de cálculo para a gente entender como funciona. Então vamos lá. Quando eu tiver uma constante, eu tenho a integral de uma constante c qualquer, tá? Que está multiplicando uma expressão f de x. Ah, como assim, Roberto? Eu não entendi. Por exemplo, 2 vezes x. X é a minha função, 2 seria a minha constante, tá bom? Então, nesse caso, quando eu identifico uma constante dentro da minha integral, tá? Em relação a x, não pode esquecer disso. O que eu posso fazer? Eu posso fazer que nem na regra da derivada. Minha constante, ela sai para fora, só que não só isso. Ela sai para fora da minha primitiva, multiplicando o que está sendo feito aqui. Gente, se em algum momento do vídeo eu acabar falando integral sem querer, admite que é primitiva, tá? É que às vezes é força do hábito. A gente trabalha tanto assim na engenharia com integral, etc, que às vezes fica meio que no vocabulário, mas é errado, essa aula é de primitiva. Se por algum momento eu acabar falando integral, corrige aí, é primitiva que eu estou trabalhando nessa aula, tá bom? Bem, então você vai ter a sua constante multiplicando a sua primitiva da sua função, que tá lá dentro, em relação a x, entendeu? Então, constante dentro aqui, para facilitar, cai para fora. Aí você só tem a sua função, fica mais visível. Para o caso da soma, em que eu tenho uma função de x mais uma g de x, certo? E aí eu coloco entre parênteses em relação a x, por quê? Porque primeiro eu estou fazendo a soma, né, dessas duas funções e o resultado disso eu vou fazer a primitiva em relação a x, tá bom? Porque se eu fizesse assim, ó, integral de f de x dx mais g de x, eu estou primeiro fazendo essa primitiva aqui e depois eu estou somando com essa função à parte, entende? Então muda a escrita. Então, se eu quiser falar de duas funções que elas estão sendo somadas, só que ao mesmo tempo está sendo feita a primitiva delas, eu faço nessa notação aqui, tá? Colocando parênteses e deixando dx para as duas aqui. Se eu estiver fazendo a soma ou subtração, tá? Tanto faz. O que vai acontecer? Eu posso escrever que nem na regra de derivada, eu posso escrever separado. Então, eu teria a primitiva de f de x em relação a x, mais a primitiva de g de x em relação a x, tá bom? Mesma coisa para subtração, tá? Para o caso que eu tenho um polinômio, então eu tenho a primitiva de x elevado a n,
certo? Em relação a x. Então eu tenho um polinômio aqui. Como é que eu faço para achar a primitiva disso daqui? Isso daqui vai ser igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Se você olhar com calma, você vê no que? Na derivada. Na derivada, se eu tiver x na n, a derivada dele vai ser x na n menos 1, multiplicando o seu n que estava aqui. Lembra? Se você faz o processo contrário, acontece essa situação aqui. Se você voltar naquele exemplo numérico que eu dei, para os dois primeiros que eu dei, você vai ver que ocorre exatamente isso daqui, entende? Então, a operação contrária. Então, fica essa expressão aqui. A primitiva de um polinômio, tá? Lembrando, isso aqui tem que ser um polinômio. Na potência n aqui, você vai ter aquele polinômio na potência n mais 1 sobre n mais 1, tá bom? Só que tem um caso especial desses polinômios que é o seguinte: quando eu tenho a primitiva de x elevado a menos 1, x elevado a menos 1, em relação a x, não vai ser aquela regrinha, porque olha só, se eu fosse seguir aquela regra, ia ser o seguinte, ia ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Só que quem que é n? N, nesse caso, ele vai ser menos 1, então seria x elevado a menos 1 mais 1, que isso daqui vai dar 0, então eu teria x elevado a 0, sobre menos 1 mais 1. Olha só o BO, porque isso daqui vai ser igual a 1, só que o denominador vai ser igual ao quê? 0. Então eu vou ter 1 sobre 0. Problema. Aí deu problema. Aí a gente pede ajuda para a rapaziada da matemática, né? Quem for da matemática deixa o like aí no vídeo. E aí acontece, eles falaram o seguinte, ó, a gente fez umas modificações aqui, uns negócios, papapá, etc. E a gente chegou nessa conclusão. Quando você tem esse polinômio em específico, o resultado disso é ln do módulo de x, certo? Lembrando sempre que todas essas operações, elas têm a constante no final, tá? Eu não tô colocando a constante aqui por força do hábito, tá errado, tá bom, gente? Mas, tipo, você sempre coloca a constante no final. É que o foco aqui agora pra vocês é mostrar o resultado, a operação que você tem que colocar. Então, acontece, no final, resolveu tudo, você sempre coloca a constante k, tá? Mas, enfim, se você tiver a primitiva disso daqui, vai ser igual a ln do módulo de x, tá bom? Aí a gente chega em outro caso. A gente chega no caso em que eu tenho a primitiva da exponencial de x em relação a x. E aí, como é que vai ser o resultado disso? O resultado disso, por incrível que pareça, vai ser e elevado a x. Certo? Mais constante, né? Mas eu não vou ficar escrevendo toda hora constante não, para não confundir vocês. É questão de notação, tá? Olha só que interessante. Quando a gente tinha a derivada de e elevado a x, ou derivava L, o que ele me dava? E elevado a x. E quando eu tenho a primitiva, vai ser também e elevado a x. Faz sentido, né? Se vocês perceberem, poxa, a exponencial, ela vai ter as derivadas, pá, tudo mais, só que ela sempre vai se manter ali. É muito interessante isso. Como a derivada dela é igual à própria função, quando você faz o processo inverso, é óbvio que a derivada vai ser igual à função. Entende? Aí a gente tem um caso que é o seguinte, isso daqui não é um polinômio, perceba. Isso daqui é uma potência. Por quê? Eu vou ter um número a, certo? Um número a elevado à minha potência x. Caso do polinômio, eu tinha x, minha incógnita, elevado a um número. Nesse caso é o contrário. Eu tenho um número sendo elevado a x. Então, o que acontece? Nesse caso aqui que eu tenho uma potência qualquer, tá? Quando era o caso específico do e elevado a x, a primitiva dele era e elevado a x. Nesse caso, é diferente. Quando eu tiver isso em relação a x, isso daí vai ser a elevado a x, ou seja, o número elevado a x mantém, sobre ln de a, tá bom? Lembrando que tem a constante, etc, blá, blá, blá. Depois a gente entra na parte trigonométrica. Essa parte é interessante, porque a gente usa muito em elétrica, tá bom? Eu vou explicar para vocês no curso de circuitos elétricos, não deixe de conferir. A gente vai ter que a primitiva do cosseno da minha variável x em relação a x, isso daí vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu seno do x, certo? Já a primitiva do seno do x em relação ao x, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao menos cosseno do x. Olha que interessante. Por quê? Vejamos. Deriva o seno. Derivou o seno, quem que vai ser? Vai ser o cosseno de x. Opa, faz sentido, né? Agora, deriva o cosseno. Derivou o cosseno, vai ser menos o seno. Só que para eu chegar em seno, o que eu preciso? Adicionar um menos 1 aqui, ó. Por isso que é menos cosseno de x. Bem, aí tem umas outras que a gente não usa tanto, mas eu vou deixar aqui só para desencargo de consciência. Em qualquer tabela de derivadas e de integrais, né, primitivas, você vai acabar vendo isso, tá? Então acontece, você vai ter a integral, a primitiva, perdão, de secante ao quadrado de x
em relação a x. Isso daqui é tangente. Por quê? Derivou a tangente, vai ser secante ao quadrado de x. Se você for a cossecante ao quadrado de x em relação a x, você vai ver o quê? Que isso daí vai dar o quê? Menos cotangente de x. Aquele mesmo motivo que eu falei. Cotangente de x deriva, dá menos cossecante ao quadrado de x. Você tem que adicionar o menos 1 aqui na frente para ele dar o valor que você quer. Bem, eu não vou ficar colocando todos os casos trigonométricos, porque praticamente você pega o do cosseno e do seno, você já resolve. E outra coisa, a gente vai ver mais pra frente algumas técnicas de você resolver esses tipos de primitivas que são mais complexas. Mas o que acontece? Tem uma que é muito importante, que é o seguinte. Se eu tiver a primitiva de uma função e dentro dela eu tiver uma constante multiplicando o meu x, que era o caso daquelas funções compostas. Por exemplo, eu tivesse aqui seno de 2x, por exemplo. Lembra que em derivado isso daqui era o que? Era uma função composta, aí eu tinha que fazer a regra da cadeia para resolver isso. Na primitiva é um pouquinho mais simples, porque o que acontece? Isso daqui vai ser igual ao quê? A 1 sobre a constante. Por quê? A constante ela não estava multiplicando aqui na frente, ela estava dentro. Então a constante ela não vai para fora aqui, tá, do negócio. Ela vai invertido nesse caso, tá bom? E aí, o resultado disso daqui, você faz a primitiva. E aí acontece, quando eu tiver com essa simbologia aqui, ó, cobrinha, funçãozinha. Quando eu quiser o resultado, eu posso falar que ela é fão. Eu tinha um F'inho, agora eu tenho um Fão, tá? De C vezes X. Esse Fão significa o quê? Significa que eu fiz essa operação. Então, como assim, Alberto? Eu não entendi. Vamos lá. Então, eu teria, nesse caso, que eu tenho a função e dentro dela eu tenho uma constante multiplicando o X. Ah, esqueci de colocar aqui um negócio importante. Em relação a X, tá? Isso daqui, então, vai ser o quê? 1 sobre a constante, multiplicando quem? A operação primitiva da minha f aqui, mantendo dentro a constante em relação a x, mais aquela constante numérica da primitiva, etc. Então a gente vai ignorar isso daqui por enquanto. Roberto, mas o que é isso? É a regra da cadeia, só que de uma forma que fica um pouquinho mais fácil, né, de você perceber. Então vamos lá para um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenha a primitiva de cosseno de 3x em relação a x. Tá, como é que eu vou resolver isso? Simples. Tá vendo essa constante aqui dentro? Quem que você tem a função base? A função base é cosseno de x. Eu tenho esse 3 multiplicando, então eu faço 1/3, ou seja, eu inverto e multiplico por o que está aqui. E aí eu vou fazer multiplicando quem? Eu tenho que fazer a primitiva da minha função, só que considerando quem? A minha função base. Quem que é a primitiva de cosseno? A primitiva de cosseno é seno, só que quem está aplicado aqui dentro? O 3x. Então vai ser o seno de 3x, que é o Fão de cx, que eu coloquei aqui para vocês, entendeu? Então é assim que você faz. E coloca a bendita da constante, senão o seu professor de cálculo vai zerar a sua prova, tá bom? Então a gente lembrando, a gente tem um símbolozinho da cobrinha, isso daqui é uma somatória estilizada, né? Eu vou explicar para vocês mais pra frente por quê, mas é o símbolo da primitiva. E aí você vai ter a sua função, que na verdade é a sua derivada ali, em relação à variável daquela derivada, lembrando que não necessariamente eu preciso só ter x, poderia ser x, poderia ser y, z, então nesse caso aqui eu estou especificando quem que eu quero. Então, eu faço a minha derivada, coloco aqui dentro, em relação à função que eu quero. Fazendo esse processo aqui, eu vou obter a minha função original antes dela ser derivada. Só que eu tenho que acrescentar quem? Uma constante k numérica aqui, indicando um deslocamento no meu gráfico, tá bom? Bem, então esse é o conceito de primitivas. Roberto, mas se a gente trabalha com integrais, e tudo que a gente faz na engenharia é com integrais, por que a gente tem que aprender primitiva? Porque é aquele negócio que eu expliquei. Primitiva vai ser o seu f de x. F' de x. E aí, quem que vai ser a integral? Vai ser o seu f' aplicado no ponto A. Eu não estou falando que primitiva é igual a derivada, é mentira isso, tá? Eu só estou fazendo uma analogia. Na derivada, a gente tinha um caso em que você fazia genérico, uma função, e quando você aplicava no ponto A, num ponto específico. A primitiva e a integral é muito similar à analogia. A primitiva é o caso genérico, a integral é quando a gente vai aplicar para um caso específico numérico. A gente vai entender o que isso significa mais para frente, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa no comentário, eu vou ajudar todo mundo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.